A história de Israel é um épico que se desenrola ao longo de milhares de anos, remontando os tempos bíblicos e fluindo até os desafios contemporâneos. Desde as 12 tribos até a fundação do Estado moderno em 1948. A história de Israel é marcada por eventos cruciais, conflitos árabe-israelenses e desenvolvimentos políticos. Neste mergulho na história, exploramos as raízes bíblicas, os reinos antigos, os cativeiros e retornos, até chegar às interações complexas com impérios e os conflitos recentes e dias atuais de Israel. Nas escrituras da Bíblia, os hebreus surgiram com Abraão, pastor seminômade que migrou da Mesopotâmia para Canaã, prometendo-lhe terra e descendência divina. Fixando-se no Vale do Rio Jordão, as tribos hebraicas mantiveram um estilo de vida seminômade, baseado na criação de animais e agricultura. Motivados pela escassez em Canaã, os hebreus migraram para o Egito por volta de 1700 a.C., sob o domínio hicso, que colaboraram pacificamente. No entanto, após a expulsão dos hicso pelos egípcios, os hebreus foram escravizados. A libertação, liderada por Moisés por volta de 1300 a.C., marca o Êxodo. O Êxodo, liderado por Moisés, é uma narrativa bíblica rica em eventos impactantes, desafios monumentais e profundo significado teológico. A história começa com a opressão dos hebreus no Egito, onde foram submetidos a trabalhos forçados. Deus escolhe Moisés como o líder para libertar seu povo e guiá-los até a Terra Prometida. O ponto inicial do Êxodo foi a série de pragas divinas enviadas para persuadir o faraó a liberar os hebreus. Desde as pragas de água transformada em sangue até a morte dos primogênitos, esses eventos destacaram o poder de Deus e a recusa do faraó em deixar o povo partir. Conforme descrito na Bíblia, o Mar Vermelho tornou-se um dos pontos culminantes, onde Moisés, seguindo a orientação divina, dividiu as águas para permitir a passagem dos hebreus, escapando da perseguição do exército egípcio. Esse evento é um exemplo clássico dos milagres associados ao Êxodo, demonstrando a intervenção divina em prol de seu povo. A influência do Êxodo na formação do povo hebreu é profunda. Não apenas estabeleceu uma identidade coletiva, mas também promulgou os fundamentos da lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Esses preceitos tornaram-se a base moral e espiritual para os hebreus. A migração de volta para Canaã, após o Êxodo, é uma narrativa extraordinária que culminou na conquista sob a liderança corajosa de Josué. Durante o Êxodo, os hebreus enfrentaram uma série de desafios, incluindo a travessia milagrosa do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto, que serviram como testes de sua fé e devoção a Deus. O ponto culminante foi a entrada triunfante em Canaã sob a liderança inspiradora de Josué. Ele sucedeu Moisés, assumindo a responsabilidade de conduzir o povo na última etapa de sua jornada. O papel de Josué foi fundamental nesse processo. Ele não apenas liderou estrategicamente as batalhas, mas também demonstrou uma profunda devoção a Deus. Sua obediência às instruções divinas e sua liderança corajosa unificaram os hebreus, permitindo-lhes conquistar as terras prometidas. O período em que as tribos israelitas foram lideradas por juízes foi marcado por desafios significativos, culminando na transição para a instauração da monarquia com Saul, Davi e Salomão. Durante a liderança dos juízes, as tribos enfrentaram diversos desafios, incluindo conflitos territoriais, ameaças externas e ciclos de apostasia, nos quais o povo se afastava da adoração a Deus. Um dos desafios específicos foi a falta de unidade e liderança centralizada. Cada tribo agia de forma relativamente independente, o que resultava em conflitos internos e dificuldades para enfrentar ameaças externas. Os juízes, escolhidos por Deus para liderar em momentos de crise, desempenhavam um papel crucial na manutenção da coesão entre as tribos. A transição para a monarquia foi impulsionada por uma série de eventos.
A crescente pressão das nações vizinhas, o desejo do povo por um governo centralizado e a influência do profeta Samuel foram fatores determinantes. O pedido do povo por um rei foi atendido com a unção de Saul como o primeiro rei de Israel. Saul, inicialmente, liderou com sucesso, mas desafios surgiram à medida que seu reinado avançava. Davi, escolhido por Deus como seu sucessor, enfrentou a oposição de Saul, mas eventualmente se tornou um rei notável. Salomão, filho de Davi, consolidou o poder e trouxe um período de prosperidade e construção, culminando na construção do templo em Jerusalém. O papel significativo de Saul, Davi e Salomão nesse processo reflete a complexidade da história de Israel. Saul representou a escolha do povo, Davi foi um líder segundo o coração de Deus, e Salomão trouxe uma era de esplendor e sabedoria. Cada um contribuiu de maneira única para a história e a teologia de Israel. O reinado de Salomão marcou um período de notável prosperidade para o reino de Israel, mas sua morte desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão em Judá e Israel, resultando em um enfraquecimento significativo da região. Após a morte de Salomão, seu filho, Roboão, assume o trono. No entanto, 10 das 12 tribos de Israel se recusam a aceitá-lo como rei, dividindo a monarquia unida no reino do norte de Israel sob o reinado de Jeroboão, enquanto Roboão continua a reinar sobre o muito menor reino do sul de Judá. A divisão do reino em Judá, ao sul, e Israel, ao norte, foi um desdobramento inevitável. Jeroboão, líder do norte, revoltou-se contra o domínio de Roboão, tornando-se o rei de Israel. Essa divisão enfraqueceu significativamente a região, já que as tribos agora agiam como entidades separadas, muitas vezes em conflito. As consequências dessa ruptura foram profundas. A rivalidade entre Judá e Israel resultou em conflitos recorrentes, abrindo espaço para a influência estrangeira e enfraquecendo a resistência unificada contra inimigos comuns. Ambos os reinos experimentaram períodos de decadência moral e espiritual, marcados por idolatria e afastamento de Deus. Do ponto de vista teológico, esse momento na história de Israel reflete a relação entre a obediência a Deus e as consequências de escolhas desviadas. Os eventos históricos que marcaram as conquistas de Israel pelos assírios e de Judá pelos caldeus, liderados por Nabucodonosor, representam capítulos cruciais na história do povo hebreu. No século 8 a.C., os assírios conquistaram Israel, levando à dispersão das tribos do norte. Esse período foi marcado por conflitos, exílio e mudanças demográficas significativas. A conquista de Judá pelos caldeus, culminando na destruição do Templo de Salomão e no início do cativeiro da Babilônia, foi um momento devastador. O templo, símbolo central da adoração e da identidade hebraica, foi reduzido a destroços. O exílio babilônico foi uma experiência traumática, desafiando a fé e a coesão do povo. Os períodos subsequentes de domínio persa, macedônio e romano trouxeram mudanças políticas e culturais para a região. Sob o domínio persa, alguns hebreus retornaram à Terra Prometida e reconstruíram o templo, enquanto o domínio macedônio e romano viu influências culturais e filosóficas se misturando. Os eventos cruciais que culminaram na destruição do Segundo Templo de Israel pelos romanos em 70 d.C. destaca as tensões políticas e religiosas que antecederam o conflito, descreve o cerco à cidade, a resistência fervorosa e, finalmente, a destruição do templo. As consequências duradouras moldaram a história judaica, deixando o resto do templo o Muro das Lamentações como testemunho silencioso da tragédia. A diáspora judaica, que se refere às expulsões forçadas dos judeus pelo mundo, durou cerca de 2000 anos. A diáspora começou em 586 a.C., com a primeira deportação dos hebreus para a Babilônia. Em 70 d.C., os judeus foram expulsos do território após uma rebelião contra Roma. Em 1948, com a criação do Estado de Israel, a diáspora judaica chegou ao fim.
A história das frequentes expulsões e da dispersão dos judeus é marcada por eventos históricos significativos que moldaram a formação de pequenas comunidades ao redor do mundo, com uma concentração notável na Europa. Essa diáspora é um fenômeno complexo que teve implicações duradouras na identidade judaica globalmente, tanto cultural quanto teologicamente. A dinâmica das comunidades judaicas em diáspora é multifacetada. Em muitos casos, essas comunidades preservaram sua identidade cultural e religiosa, mantendo práticas distintas e a língua hebraica. As sinagogas tornaram-se centros vitais para a preservação da tradição e da coesão comunitária. Ao mesmo tempo, as comunidades judaicas também se adaptaram nos ambientes locais, contribuindo para a riqueza cultural das regiões em que se estabeleceram. O término da Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas na comunidade judaica europeia, com 2/3 dos judeus sendo assassinados durante o Holocausto, um evento que alterou irrevogavelmente a vida judaica na Europa. As consequências desse período abrangem aspectos demográficos, culturais e sociais, moldando uma narrativa pós-guerra que continua a influenciar a comunidade judaica até os dias de hoje. A história recente de Israel, desde a sua fundação em 1948 até os desafios contemporâneos, é uma jornada marcada por conflitos, acordos de paz e desafios persistentes. A Guerra de Independência, que acompanhou a fundação do Estado, definiu os primeiros anos, moldando a identidade nacional e a determinação de Israel em garantir sua soberania. Assim, a narrativa dos hebreus transcende milênios, transformando-se nos judeus contemporâneos. Uma jornada complexa e marcada por eventos e desafios e uma determinação resiliente que moldou a identidade e a história desse povo ao longo do tempo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você curtiu e quer ver mais vídeos incríveis como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo!